Namastê! Olá, amigos! Hoje eu estou aqui para falar sobre mitos e verdades do yoga. Eu vou falar sobre 3 ideias equivocadas que algumas pessoas têm acerca do yoga e de sua prática. E aí eu vou trazer então uma visão um pouco mais coerente sobre essas ideias. A primeira delas é a ideia de que o yoga é tão somente uma atividade física, um conjunto de exercícios que faz bem para a saúde do corpo e da mente. A segunda ideia equivocada é a ideia de que o yoga é uma terapia. E a terceira ideia é a ideia de que para se praticar o yoga é preciso estar em forma. Bom, vamos começar então por essa primeira ideia, que é a ideia de que o yoga é tão somente um conjunto de exercícios ou uma atividade física. Algumas pessoas pensam assim, algumas pessoas olham para o yoga desta maneira. Na verdade, o que acontece é que o yoga utiliza-se de exercícios físicos. Estou falando mais especificamente aqui da prática do Hatha Yoga, ok? Existem outros tipos de yoga também. Mas o Hatha Yoga ele se utiliza de exercícios físicos como posturas, mobilizações articulares, mobilização sobre todo o corpo, movimento físico, né? E pranayamas, exercícios respiratórios e por aí em diante. Então, o Hatha Yoga ele está, sim, o tempo inteiro agindo com o corpo e sobre o corpo. Mas estes movimentos físicos, esses exercícios físicos que são feitos na prática, eles não servem para gerar benefícios físicos como flexibilidade, força, tonificação muscular e por aí em diante. Eles geram, sim, isso como um efeito secundário, como um benefício a mais na prática. Mas o objetivo principal de todas essas mobilizações físicas e dessa intervenção com o corpo e sobre o corpo é para nutrir os nossos centros de energia, os nossos pontos energéticos do nosso corpo, para mobilizar a energia nos nossos canais de energia. Ou seja, quando nós fazemos esses exercícios, essas posturas, a nossa energia se fortalece, se equilibra e se torna um pouco mais refinada, mais consistente. Isso vai gerar benefícios em todos os níveis, vai ajudar a gente a ter uma condição mental melhor, uma condição física melhor e uma condição emocional melhor. Mais concentração, mais clareza na mente, mais equilíbrio emocional, né? Mais liberdade com o corpo. Então, logicamente que tudo isso vem. Mas é importante a gente saber que essa mobilização, ela tem um objetivo muito mais voltado para a energia e para a mente do que tão somente para o corpo em si, tá certo? Então, o yoga não é uma atividade física. O yoga é muito mais do que uma atividade física, ok? A atividade física, os exercícios físicos, as técnicas que agem sobre o corpo físico e com o corpo físico estão então inseridos no contexto da prática do yoga. A segunda ideia é a ideia de que o yoga é uma terapia. Logicamente que o yoga tem sim efeitos terapêuticos muito bons. O yoga ele produz efeitos terapêuticos tanto na mente quanto no corpo, como por exemplo nos traz alívio de tensões mentais, alívios de tensões físicas que possam ter sido geradas pelo estresse, ajuda a diminuir significativamente a ansiedade, ajuda a combater depressão e por aí em diante. Tem muitos efeitos terapêuticos que a prática do yoga nos proporciona, né? O bem-estar, por exemplo, é um deles. Mas é importante a gente saber que este também ainda não é o propósito central da prática do Hatha Yoga, né? Ou seja, ainda é um efeito secundário, por isso a gente não pode dizer que o yoga é terapia, né? O yoga é sim uma prática que produz efeitos terapêuticos, ok? Mas ele não é uma terapia. O yoga, em essência, é uma prática espiritual, é uma prática que está relacionada à espiritualidade, ao autoconhecimento. Então, quando a gente pratica yoga, a gente está praticando yoga para se libertar dos grilhões da mente, para se libertar dos venenos da alma, né? E o que seria isso? Grilhões da mente.
São hábitos mentais, né? Pensamentos, estruturas de pensamentos baseados em ignorância, identificação com os pensamentos, identificação com a nossa mente, com as coisas. Quando a gente se identifica com algo que a gente não é, e a gente esquece então de quem nós realmente somos, né? Isso é um tipo de grilhão, um tipo de corrente que aprisiona a nossa essência. Todos nós temos uma essência espiritual que é a consciência divina. Eu sou consciência, você é consciência, todos somos consciência em essência, né? É espírito consciência. E quando a gente essa essência está presa por grilhões da mente, né? Por essas identificações ou por hábitos negativos, hábitos autodestrutivos, vícios, qualquer coisa nesse sentido, tudo isso vai criando muletas e correntes que aprisionam essa essência divina e espiritual que cada um de nós é. E aí a gente deixa de ser uma pessoa feliz, que é já uma natureza inata dessa essência. A gente deixa de estar pleno, que é um estado natural do nosso próprio ser. A gente deixa de manifestar muitas qualidades positivas pelo fato de que nós estamos ainda presos por essas correntes, né? Então, o yoga ele vem para quebrar as correntes, para nos liberar, para liberar o nosso ser, para liberar a nossa alma. Cada vez que a gente vence um padrão negativo, como um hábito, como uma crença limitante ou qualquer coisa nesse sentido, nós estamos nos libertando, nós estamos liberando a nossa essência e voltando ao nosso real ser, a quem nós realmente somos. Por isso nós não podemos dizer que yoga é terapia, mas sim que yoga é uma prática de elevação e liberação espiritual. É uma prática de autoconhecimento, ok? E a terceira ideia, o terceiro mito, né, ideia equivocada que as pessoas têm, é de que para se praticar o Hatha Yoga, para se praticar esse yoga que envolve atividade sobre o corpo, é preciso estar em forma. Na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque, primeiro, o yoga ele é altamente adaptável. Você pode não conseguir sentar no chão, você vai conseguir fazer a prática. Primeiro, você vai começar como? Aprendendo a sentar no chão. Se você não sabe nem sentar no chão, então qual que é o primeiro passo? Aprender a sentar no chão. Às vezes a pessoa não consegue encostar no pé, vai alongar, não consegue encostar no pé, está com encurtamento muscular. Por causa disso, ela não vai praticar yoga? Claro que não. Ela vai começar devagar, vai utilizar o princípio da gradatividade. Então, aos poucos, ela vai avançando até que ela consiga, quem sabe, encostar no seu pé. Ou seja, não é preciso ter um super alongamento, não é preciso ser magro ou magra, não é preciso estar em forma para praticar yoga, porque o yoga é tanto gradativo, ele vai ir aos poucos, quanto adaptável. Eu posso passar uma postura um pouco mais difícil para um aluno, mas se um outro aluno não está preparado, o que eu faço? Eu vou dar uma variação, uma adaptação mais simples e mais fácil. E é isso que faz do yoga uma prática tão rica, porque ela é acessível a um grande número de pessoas, mesmo que as pessoas tenham uma impressão equivocada sobre isso, porque geralmente quando a gente vê aí na mídia o yoga, a gente vê posturas muito difíceis, né? Pessoas super alongadas, pessoas magras, mas não é bem assim. Eu conheço muitas pessoas obesas que praticam yoga, pessoas que estavam num grau sério de sedentarismo ou de encurtamento muscular que começaram a praticar e melhoraram muito. Então, se você tem essa crença, essa ideia de que para praticar o yoga é preciso estar em forma, eu vim aqui te convidar a quebrar essa crença limitante. E se ainda assim esse for o seu caso, olha, então eu venho dizer para você, não deixe de praticar yoga porque você não está com a sua condição física em dia ou qualquer coisa nesse sentido. A menos que você realmente esteja inapto por uma doença ou por algum diagnóstico médico, aí sim é bom evitar. Fora isso, vem praticar, mesmo que você seja obeso, mesmo que você esteja muito tempo sem atividade física, mesmo que você seja muito travado, tenha pouca mobilização articular e por aí em diante, ok? Bom, gente, esse papo aqui era um papo bem básico mesmo, assim, e era só isso mesmo que eu gostaria de comunicar e transmitir a vocês hoje, né? Pra gente
desfazer esses mitos e essas ideias equivocadas acerca da prática do yoga. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouco com o seu conhecimento e com a sua prática. Esteja sempre presente, muito obrigado pela sua presença no aqui e no agora. Que a energia do yoga esteja com você. Namastê.